Vamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Sumida não, né? Fiquei uma semana aí, off. Falei pra vocês que ia ver o que Deus queria fazer, como é que nós iríamos continuar. E depois de eu pensar um pouquinho, estudar um pouquinho, eu decidi fazer de uma forma diferente agora. Não vamos continuar com a leitura histórica, igual nós estávamos fazendo, e vamos fazer, na verdade, um estilo devocional. Eu não sou a maior fã de devocional pra mim. Eu não leio devocional dos outros. Não leio. Eu não gosto de ler devocional. Porque, de uma certa forma, dependendo, se você não tiver uma certa maturidade ou conhecimento, você fica dependente do devocional para poder fazer seu momento de leitura e oração. Então, eu não tenho a prática de ler devocionais. Leio uma ou outra passagem, uma ou alguma outra coisa, porque tem um aplicativo da Bíblia, e aí às vezes eles dão estudos como se fossem devocionais. E aí eu me interesso pelo tema e vou lá e leio tudo. Então é basicamente isso, mas eu não faço aquela rotina de devocional, leio o devocional dos outros todos os dias. Não, eu pego um devocional para ler quando eu quero aprender sobre algum tema, ou quando eu estou ansiosa sobre algum tema, preocupada, querendo saber algum tema. Eu vou lá na Bíblia e pego aquele devocional, leio o que as pessoas comentam, porque devocional é isso, leio a passagem e aí eu reflito sobre aquilo. E aí pensando, falei, poderia fazer alguma coisa voltada para estudo da palavra, alguma coisa voltada para mais um devocional, porque nós estávamos fazendo a leitura de dois capítulos da Bíblia. E aí eu trazia mais ou menos o que eu aprendi, ou o que falou comigo. Então, nesse mesmo conceito, o que eu pensei de fazer? Vamos ler Provérbios, e curiosamente hoje é dia 1º, então vamos ler esse mês inteiro Provérbios. E aí eu quero que vocês peguem um caderno de vocês agora e escrevam o que eu vou falar, tá? Porque nós vamos ler o primeiro capítulo de Provérbios e aí depois nós vamos precisar escrever isso daqui que eu tô falando pra vocês. Cada um vai escrever o seu, tá bom? Eu acho que assim vai ficar mais bacana pra nós fazermos. Pega aí o caderno de vocês, o papel, e eu vou dar um tempinho. Tô escrevendo aqui o meu. Ok. Escreve aí já a data de hoje, dia 1º/6. Coloca aí livro Provérbios. Então, data 1º/6/2026. Leitura Provérbios. Eu tô fazendo aqui juntinho com vocês. Provérbios. Cadê? Nós vamos pontuar alguns tópicos, tá? Foi? Bora lá, leitura, data de hoje. Isso. Provérbios 1. Provérbios 1. E vamos escrever aqui. Deixa eu só terminar de ler. Ok, eu acho que é isso. Tá. Vocês vão escrever aí. Versículo que me marcou. Pega a folha. Data de hoje, tá? 1º
dia 1, aqui se fala dia 1, 1º de 6 de 2026. Leitura, Provérbios. E aí agora, o versículo que me marcou. Lembre-se de deixar um espaço, tá? Daqui por diante, do versículo que marcou, por diante, deixa um espaço de 3 a 5 linhas. Depende de você, se você gosta de escrever muito ou se você não gosta de escrever muito. Amém? Tá, agora você vai escrever. Por que ele me marcou? No caso, por que esse versículo me marcou? Que é, no caso, o motivo do qual o versículo me marcou. Deu espaço. O que eu preciso mudar? Espaço. O que aprendi? Algo pelo qual eu sou grato. E aí no final eu vou colocar a oração. Então bora lá, vamos recapitular. Vou esperar vocês, dar um tempinho, né? Tá. Folha. Data de hoje. Embaixo, leitura, 2 pontos, provérbios. Embaixo, até agora tu pode só pular uma linha, tá? Versículo que me marcou. Pode ser uma linha também, porque a gente só vai pegar um versículo. Aí agora, por que ele me marcou? Ela, ele. E por que esse versículo me marcou? Aí tu deixa um espacinho. O que eu preciso mudar? O que preciso mudar? O que eu aprendi? Algo pelo qual eu sou grato. E aí a oração. Eu tô fazendo juntinho com vocês, por isso que eu tô olhando pra cá aqui. Ok? Depois eu vou pegar esse formato na próxima live. E eu vou escrever sempre, vou deixar sempre aqui fixado. Então, bora lá começar. Leitura de Provérbios 1. Deixa eu só... Ok. Vamos lá. Provérbios 1. Introdução. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não esqueçam de marcar, tá? Os provérbios ensinam a sabedoria e a disciplina. Dão entendimento das coisas mais profundas. Servem para educar e ensinar a prudência, a honestidade, a justiça e a retidão.
Eles dão inteligência ao inexperiente, conhecimento e prudência aos jovens. Que os sábios e os inteligentes aprendam esses provérbios, para serem mais sábios, mais entendidos na vida. Assim entenderão os provérbios, as parábolas, os ditados, os enigmas dos sábios. O respeito e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha só aí, minha filha, já pegou muito. Eu tenho uma coisa aqui que eu acho que faltou. Deixa eu dar uma pausa, tô no 7. O que eu preciso mudar, o que eu aprendi. Eu acho que eu vou incluir aqui. Vou incluir mais um. Tá. Coloquem aí, lá no final. Como posso aplicar isso hoje? Como eu posso aplicar? Amém? Foi? Como posso aplicar isso hoje, ou para hoje? Vamos lá. 8. Primeiro, Provérbios 1, 8. Conselho para os jovens. Meu filho, preste atenção quando seu pai o corrige e não ignore o que sua mãe lhe ensina. Os seus ensinamentos são a beleza, são como a coroa para a sua cabeça, ou como um colar para o seu pescoço. Por que eles estão falando isso? Porque a coroa e o colar são basicamente acessórios. O colar é um acessório para mostrar realmente o seu pescoço, ficar bonito na exposição. E a coroa, além de ser um objeto de beleza, ela, quando você vê uma coroa, você consegue identificar e você consegue perceber o que é aquilo. É uma nobreza, é algo, além de bonito, é algo que mostra poder, que mostra a realeza, que mostra a nobreza, que se faz se destacar de outras pessoas, porque não é todo mundo que usa coroa. Coroas são usados pelos reis, só é usado para quem é uma pessoa diferenciado, na verdade, quem é da realeza. Não é qualquer um que usa coroa. Então, bora lá. Meu filho, 10. Não se deixe enganar pelos pecadores. Se lhe disserem, venha conosco, vamos nos esconder e atacar as pessoas que passam. Matemos quem quer que seja. Vamos engolir as pessoas e tirá-las à vida, como faz o lugar dos mortos, ou o sepulcro. Então ficaremos ricos. As nossas casas ficarão cheias de tudo que roubamos. Vamos, junte-se ao nosso bando. Tudo que roubarmos será dividido igualmente entre nós. Meu filho, não vá atrás dessas pessoas. Nem sequer pense em fazer o que elas fazem, porque elas correm para o mal. Têm pressa de matar alguém. Mas de nada serve estender uma rede quando os passarinhos não estão vendo. Assim também esses homens estão pondo em perigo as suas próprias vidas. Elas mesmas serão apanhadas
pelas suas armadilhas. Assim acabam os gananciosos. São mortos pelas suas próprias ganâncias. Pela sua própria ganância. Aí, várias coisas que nós já podemos anotar e aprender. Esse primeiro aqui eu vou compartilhar com vocês algumas coisas. Então, bora lá juntos. Aí, a partir de amanhã, vocês já vão estar mais inteirados. E aí, já é mais fácil de nós irmos continuar esse estudo. 20. A repreensão da sabedoria. A sabedoria grita nas ruas. Ela levanta sua voz nas praças. Ela clama nas esquinas de gente. Ela proclama nas portas da cidade. Ó ignorantes, quando vão deixar de amar a ignorância? Os zombadores vão... Ó zombadores, quando vão parar de ficar zombando das pessoas? Os insensatos, quando vão querer aprender? Preste atenção à minha repreensão. Eu derramarei o meu espírito sobre vocês e revelarei todo o meu conhecimento. Chamarei vocês, mas não quiseram me ouvir. Ofereci ajudar vocês, mas não aceitaram. Rejeitaram os meus conselhos e não quiseram aceitar a minha repreensão. Por isso também vou rir quando vocês estiverem em dificuldades. E zombarei de vocês quando estiverem cheios de medo. Quando a desgraça cair sobre vocês como uma tempestade. Quando aquilo que tanto temem apanhar vocês como um vendaval. Nessa hora vocês chamarão por mim e eu não responderei. De manhã cedo procurarão por mim, mas não me encontrarão. Isso acontecerá porque vocês desprezaram a sabedoria e não quiseram respeitar o Senhor. Gente, aqui vai um código. Quando eu li, eu estava lendo uma passagem que eu não lembro qual é, mas não era provérbio, não sei. Quando eu entendi isso, fez total diferença na minha vida. Eu vou falar para vocês no final. Vocês não quiseram ouvir meus conselhos e não fizeram caso das minhas repreensões. Por isso comerão o fruto das suas ações e ficarão cheios de frutos dos seus planos. Os inexperientes morrerão porque não seguem a sabedoria. Os insensatos são destruídos porque se recusam a aprender. Mas o que obedece viverão tranquilos, seguros, sem medo de qualquer desgraça. Então, bora lá. Vamos voltar para o nosso papel. Para mim, tá? Edilene. Versículo que mais me marcou. Se vocês tiverem mais de um, vocês podem colocar, tá? Aqui eu tenho um monte. Mas eu vou colocar esse daqui, ó. O respeito e o temor pelo Senhor é o princípio da sabedoria. O respeito e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse daqui é o que mais me marcou. Eu vou copiar aqui agora e vou colocar. Eu não tô fazendo no papel, tô fazendo no... Eu tenho um grupo no WhatsApp que só tem eu. E aí depois eu passo as coisas ali. Então eu tô copiando e vou colocar lá. Você que tá aí me acompanhando, escreve na munheca. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Para mim, o versículo que mais marcou é: o respeito e o temor pelo Senhor é o princípio da sabedoria. Eu não sei para vocês, então procurem aí qual é o versículo que mais marcou vocês. Vão aí rapidinho e procurem. Ok? Gente, vocês não precisam escrever tudo, tá? Por exemplo, o meu foi Provérbios 1:7. Se você foi Provérbios 1:6, Provérbios 1:8, você pode escrever Provérbios 1:8. Tu deixa o espacinho, porque aí depois, quando nós acabarmos a live, você escreve o versículo, para você saber qual foi
o versículo que te marcou, para você ter por escrito aquilo, porque senão fica fácil. Às vezes nós colocamos só os versículos e depois toda hora nós temos que voltar lá e tentar ler o versículo. Então não vamos treinar a nossa memória. Agora, enquanto eu estou fazendo rapidinho assim com vocês, que nós temos um tempo, vocês só colocam o versículo, tá bom? Bora lá. Segundo tópico. Por que ela me marcou? Aí agora eu vou precisar escrever. Porque o respeito e o temor do Senhor, que é a princípio da sabedoria, me marcou. Eu vou falar agora por quê. Porque se você não tem o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, nada na sua vida você é capaz de fazer. Se você não tem temor e respeito ao Senhor, nada na sua vida faz sentido. Por quê? Quando eu aprendi, e agora eu vou falar pra vocês, que a sabedoria é o próprio Senhor. Lá embaixo nós vamos ler novamente, eu vou te mostrar. Quando eu entendi que a sabedoria é o Senhor, logo, tudo que eu for fazer na minha vida, eu preciso consultar a sabedoria. A sabedoria é quem? É Deus. Então, para eu ter uma vida boa, para eu fazer qualquer coisa, eu tenho que consultar a Deus. Então, o que é temor? Temor é você respeitar, temor é você obedecer, temor é você ter senso de urgência, ter senso de necessidade, você ter senso de respeito. Então, quando você tem esse senso, que é o temor pelo Senhor, você tem o princípio da sabedoria. Que tudo que você faz, tudo que você fizer, quando você tem temor ao Senhor, porque o Senhor é sabedoria, tudo é mais fácil. Então, pra mim, eu vou colocar aqui, vou escrever rapidinho, depois eu anoto direito, por que esse versículo me marcou. Olá, Raíssa, tudo bem? Bom dia! Vou te falar o que está acontecendo. Tava fazendo a leitura até semana passada, 2 capítulos da Bíblia por dia. E aí nós estávamos anotando o que nós tínhamos aprendido. Só que eu senti dessa vez de fazer uma forma diferente. Como se fosse uma espécie de devocional. Na verdade, nós vamos ler todos os dias desse mês Provérbios. Nós estamos lendo, terminamos de ler Provérbios 1. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ler Provérbios e vamos anotar alguns tópicos para nossa meditação, tá? E aí eu vou falar aqui para você rapidinho, caso você queira fazer, mas vai ficar lá no meu canal do YouTube. Se você quiser ver, porque você já perdeu o começo, você pode ir direto lá e ver como é que tá sendo feito. Vou deixar até o canal aqui. Vou deixar o canal aqui fixado. Assim que eu terminar essa live, eu já vou liberar o vídeo. E aí talvez você consiga anotar com mais facilidade, tá? Mas o que nós estamos fazendo? Começamos hoje a leitura de Provérbios. E nós vamos anotar alguns tópicos. Enquanto eu vou falando aqui, você pode ir anotando comigo, que eu acho que fica mais fácil. E aí depois você pode ver o vídeo no YouTube. E aí amanhã, se você conseguir nesse mesmo horário estar conosco, que eu tento fazer no horário do almoço, você vai entender como é que tá funcionando, tá? Mas nós vamos tirar de Provérbios todos os dias o que a palavra falou conosco, o que nós tiramos de aprendizado, o que nós podemos aplicar, o que falou mais conosco e várias outras coisas, tá? Então, bora lá. Continuando. Estamos lendo Provérbios 1. O versículo que mais me marcou foi: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que é o versículo 7. E aí eu tô falando aqui, por que esse versículo me marcou? Porque eu descobri, eu aprendi através da leitura, que a sabedoria nada mais é do que o Senhor. O Senhor, Deus, é a sabedoria. Então, quando nós temos o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor.
E quando eu descobri que a sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é o Senhor, a sabedoria é Deus, isso explodiu a minha mente. E tem um versículo lá embaixo que fala sobre isso. Então, tudo que nós formos fazendo nas nossas vidas, nós precisamos da sabedoria. A sabedoria é o Senhor. Então, nesse segundo tópico aqui, por que esse versículo me marcou? E aí eu escrevi, porque o Senhor é a sabedoria. Tá? Eu tô fazendo junto com vocês agora primeiro pra ficar mais fácil. Bora lá, tópico 3. Dentro do Provérbios 1. O que eu preciso mudar? Vamos lá. Tem aqui, conselhos para jovens. Meu filho, preste atenção quando seu pai o corrigir. Não ignore o que sua mãe lhe ensina. Meu filho, não deixe de se enganar pelos pecadores. Deixa eu ver. O que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso mudar? Vamos ver. Ok. Tá. Vamos lendo aqui tudinho juntos para vocês verem acompanhando junto comigo, que assim fica mais fácil, tá? Provérbios de Salomão. Ensina a sabedoria e a disciplina. Dão entendimento às coisas mais profundas. Servem para educar e ensinar a prudência. Ok, tá ótimo. Eles dão inteligência ao inexperiente, conhecimento e prudência aos jovens. Os sábios e inteligentes aprendem esses provérbios, para serem sábios, mais entendidos na vida. Assim entenderão provérbios as palavras ditas ao Senhor. Beijo, ótimo almoço para você. Depois vai lá no canal e acompanhe e faz diariamente, que tenho certeza que você vai gostar. Olá, Sônia, bom dia. Bem-vinda. Nós estamos fazendo a leitura de provérbios, estamos fazendo num contexto meio de devocional. Então, lá no meu canal, que tá aqui fixado, vai deixar direitinho, detalhado, o que nós estamos fazendo, que é mais fácil. Mas tem vários tópicos aqui que nós vamos anotar de acordo com a leitura da palavra para trazer no nosso dia a dia, nosso aprendizado. Tá, bora lá. Tópico difícil, hein? O que preciso mudar? O que eu preciso mudar? Tá. Ok. Tá, bora lá. Provérbios 1:30. Vocês não quiseram ouvir meus conselhos. Não fizeram caso das minhas repreensões. Por isso comerão do fruto das suas ações. E ficarão cheios do fruto de seus planos. Os inexperientes morrerão porque não seguem a sabedoria. Os insensatos são destruídos porque se recusam a aprender. Mas os que obedecem viverão tranquilos, seguros, sem medo da desgraça. Então, o que eu preciso mudar? Eu tô falando aqui para vocês entenderem como vocês vão montar de vocês, tá? O que eu acho que eu preciso, Edilene, preciso aprender nesse sentido. Não me recusar a aprender. Porque aqui no versículo 32 está dizendo que os inexperientes morrem porque não seguem a sabedoria. Os insensatos são destruídos porque recusam-se a aprender. Mas os que obedecem viverão tranquilos, seguros, sem medo de qualquer desgraça. Então, anotando esse tópico para mim, vocês podem anotar qualquer outro versículo, mas eu tô dando um exemplo aqui para vocês verem como vocês vão fazer quando vocês chegarem em casa ou quando vocês estiverem mais tranquilos depois que terminar isso. Então, para mim, Edilene, é esse versículo 32. O que eu preciso mudar? Eu preciso aprender a obedecer os mandamentos
e não recusar a aprender. Ok? Não sei se vocês estão entendendo como está sendo feito. Tá, bora lá. O que eu preciso mudar? Coloquei aqui por alto. O que eu aprendi sobre a leitura de Provérbios? O que eu aprendi... Eu tinha marcado aqui. Eu vou ter que fazer com minha Bíblia, que fica mais fácil. Mas amanhã vai dar bom, amanhã vai ficar melhor. Já vou vir toda equipada, tá? O que eu aprendi? O que eu aprendi? Principalmente aqui, quando eles falam que os pais corrigem e tem pessoas que Ai, qual é a palavra, Jesus? Se inclinam para o mal. Eu vou ler aqui novamente para vocês ouvirem, tá? Para vocês entenderem. Meu filho, presta atenção quando teu pai me corrige, tá? Não deixe se enganar pelos pecadores. Se eles disserem, venha conosco, vamos nos esconder, atacar as pessoas que passam. Mantemos quem quer que seja, vamos engolir as pessoas e tirarem a vida, como faz o lugar dos mortos ou sepulcros. Eles ficarão com riscos. As nossas casas ficarão cheias de tudo que roubamos. Vamos, junte-se ao nosso bando. Tudo que roubamos será dividido igualmente entre nós. Meu filho, não vai atrás dessas pessoas. Nem sequer pense em fazer o que elas fazem, porque elas correm para o mal. Têm pressa de matar alguém, mas de nada serve estender uma rede quando os passarinhos estão vendo. Assim também esses homens estão pondo em perigo as suas próprias vidas. Elas mesmos serão apanhadas pelas suas próprias armadilhas. Assim acabam os gananciosos. São mortos pelas suas próprias ganâncias. Então, para mim, no provérbio de hoje, o que eu aprendi é que você só é pego, igual existe uma passagem, você só é tentado de acordo com a sua concupiscência. Então, assim, os gananciosos são mortos pelas suas próprias ganâncias, tá? O que eu tiro desse versículo? Que a sua ganância leva você a fazer certas coisas que te distanciam de Deus e muitas das vezes vão te fazer pecar, ou muitas das vezes vão te fazer cair, porque você é ganancioso. Então, o que eu aprendi com esse versículo foi isso. Tô fazendo com vocês para vocês entenderem. Como posso aplicar isso hoje para mim, tá? Edilene, como eu posso aplicar? Eu vou falar aqui para vocês fazem depois na casa de vocês. O que eu acho que eu posso aplicar? Primeiro, listar todos os meus sonhos e os meus planos. Meus sonhos e meus planos. Entregar para Deus e perguntar a Deus se esses planos são planos dele para minha vida ou se são os meus quereres, se são ganâncias minhas. Entende? Tá entendendo? Bora lá. Novamente. O tópico é como eu posso aplicar isso no dia de hoje, tá? O que falou muito comigo? O que eu aprendi? Os gananciosos são mortos pelas suas ganâncias. Então, como eu posso aplicar no dia de hoje isso? Listar os meus sonhos, os meus planos, entregar para Deus e perguntar a Deus se esses planos são planos dele para a minha vida ou se são somente os meus planos, se tem algo a ver com os meus desejos, se tem algo a ver com alguma ganância minha ou com algum interesse meu. Então, isso que eu vou aplicar no dia de hoje, tá? Eu vou chegar, vou entregar ao Senhor, vou orar ao Senhor, eu vou perguntar se esses planos são dele para a minha vida ou se são os meus planos, se tem a ver com o meu interesse, tem a ver com a minha ganância, tá? Outro tópico, algo pelo qual eu sou grato.
E aí agora eu vou escrever para vocês entenderem. Eu sou grata. Tô fazendo aqui sim, para depois vocês, quando ouvirem em casa, quando pegarem, entenderem como vocês vão fazer. E a partir da manhã nós vamos fazendo mais bonitinho, mais direitinho, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma coisa que eu sou grata. Da minha família, hoje eu olhando assim o versículo de Provérbios está falando sobre a sabedoria, falando sobre a correção do pai, falando sobre a correção da mãe, falando sobre o temor do Senhor ser um princípio da sabedoria. E eu entendi que a sabedoria nada mais é do que uma pessoa. Essa sabedoria é Deus. Então, tudo que nós formos fazer nas nossas vidas, nós precisamos consultar a Deus. Porque a pessoa só é sábia, porque se ela só é sábia se ela ouve ao Senhor. Porque o Senhor é a própria sabedoria. E o versículo 33, Provérbios 1, 33, fala justamente isso. Se me obedecem, viverão tranquilos, seguros, sem medo de qualquer desgraça. Tá? Se me obedecem. Se me obedecem. E tem um versículo aqui em cima que fala sobre você colher aquilo que você plantou. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu vou ter que fazer realmente na minha Bíblia, que fica mais fácil de eu colher, de eu marcar. Cadê? Ai, Jesus. Pausou, mas voltei. Aqui. Tá. O 30. Vocês não quiseram ouvir os meus conselhos. Não fizeram caso das minhas repreensões. Por isso, comerão do fruto das suas ações. É porque eu tô sem caneta aqui. Senão ia marcar. Então, o que eu sou grata? A Deus. Eu sou grata porque, graças a Deus, eu hoje tô num lugar que era inimaginável da minha família alcançar. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade da minha família ali, o centro, meu pai, minha mãe, minha avó, ser a primeira pessoa da minha família a fazer uma faculdade. Eu sempre ouvi muitos meus pais em relação a muitas coisas. Tudo que eu vou fazer na minha vida, de coisas específicas, eu falo pra minha mãe, peço a minha mãe para orar por mim. Que eu entendo que meus pais são autoridades espirituais na minha vida. E eu me aconselho de muitas coisas com eles, naquilo que eu sinto que eu devo me aconselhar, mas principalmente pedir oração para eles. Então, algo que eu sou grata por ter meus pais orando por mim todos os dias. Meu pai, desde que eu era mais nova, ele entendia mais das coisas, porque ele já tem, sei lá, quase 40 anos de evangelho. Então, eu lembro que meu pai me falava muito, quando eu confrontava ele com algumas coisas, ele me dava um nome específico que eu não vou falar agora, mas nós sabemos que tem 5 ministérios, tá? Pastor, evangelista, mestre, profeta e apóstolo. Então, dentro desses 5, o meu pai sempre falava um específico. Fulano. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo porque não sou eu. A apóstola Edilene. É isso mesmo, apóstola. É isso mesmo. Não é o meu, tá? Eu não sou evangelista. Evangelista Edilene. Então, assim, meu pai, todas as vezes, até quando eu brigava com ele, quando eu conversava com ele, eu dava alguma correção, ele vinha com essa palavra de profecia sobre a minha vida, declarando que eu seria aquilo. E na época eu nem entendia, porque eu nem sabia o que era aquele ministério. Tipo, eu nem sabia, na verdade, que existiam esses ministérios. Eu não sabia de nada. E ele sempre me confrontava declarando profecias na minha vida. E eu nem sabia. Nem sabia o que era. E ele sempre falava, Edilene, eu vou ver você nisso. Um dia eu falo pra vocês, né? Porque não vem ao caso. Eu ainda vou ver você fazendo isso. Eu ainda vou ver você fazendo aquilo. E eu, tipo, que eu não tava na igreja, né? E eu ficava, nem sei o que é isso, o que é isso? Então, assim, olhando o versículo de hoje,
o que eu posso falar é que eu sou grata? Eu sou grata porque meus pais oraram por mim, sempre oraram por mim. Meu pai sempre profetizou para mim, ele via a minha identidade. E é engraçado porque na palavra do Senhor diz que quem dá identidade para o filho é o pai. Não é a mãe, tá? É o pai. Porque a bênção vem do pai. Jacó deu a bênção para todos os seus 12 filhos. Daí nasceram as tribos. Então, quem define destino profético é o pai. E todas as vezes que eu converso com meu pai, ou todas as vezes que estou passando por uma situação muito específica, meu pai fala para mim, especificamente: filha, você não tá aí à toa. Não é à toa que você tá aí. Você tem um chamado para isso. E eu creio que isso vai acontecer. E meu olho até encheu de lágrimas. E a minha mãe também, óbvio, né? Minha mãe é aquela que ora sempre comigo. A minha mãe é aquela que tá sempre comigo. Em tudo eu peço oração, em tudo eu peço oração pra minha mãe. Em tudo. Mas assim, eu sou muito grata hoje, lendo Provérbios 1, em saber como realmente Deus usa os pais para poder aconselhar os filhos, para poder orientar os filhos, para poder disciplinar os filhos e para poder declarar profecias sobre a vida dos filhos. Então você que é mãe, você que é pai, eu não sou, é muito importante você, desde quando seu filho for concebido, ou se você só tem um entendimento através de agora, você declarar as palavras aquilo que o seu filho vai ser. Assim como meu pai declarava para mim o que eu ia ser. Todas as vezes que eu brigava com ele, eu confrontava ele, e meu pai é sanguíneo. Então, assim, meu pai é muito explosivo. E eu também tenho um pouco de sanguíneo, mas eu sou colérica e eu sou mais a personalidade mais forte. Então, assim, vira e mexe vinha a faísca de nós dois. E aí meu pai virava pra mim, olhava assim e ria. Evangelista Edilene, mas um dia eu vou ver você nisso. E eu ficava, tipo assim, nem entendia o que ele tava falando. E ele lá, olhando pra mim, rindo, e eu, ai pai, para de graça. Porque eu sempre tive uma personalidade muito forte. E hoje eu vendo onde eu tô, eu fico, caraca, realmente, há, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, meu pai já falava isso. Então, o que eu sou grata? Eu sou grata pela vida dos meus pais, que sempre oraram por mim, por declarar, por profetizar na minha vida, por abrir caminhos na minha vida, porque minha mãe terminou o ensino médio, meu pai não terminou o ensino médio, e eu fui a primeira da minha família, hoje a minha irmã também já tem formação, graças a Deus, a fazer faculdade. Então meus pais abriram caminho. Meus pais nunca saíram da minha cidade, nunca saíram do Rio de Janeiro, e eu já fiz várias viagens internacionais, já visitei mais de 10 países. Então, assim, eles abriram um caminho para mim em muitas situações e muitas coisas. Então, hoje eu consigo entender e enxergar que eu já cheguei muito mais longe do que eles enxergaram. Mas a bagagem de experiência, a bagagem que eles têm com Deus, se Deus quiser, algum dia eu chego lá. Nas experiências de vida que eles têm com o Senhor, eu ainda não cheguei a 1/3. Eu posso ter chegado mais distante em relações à vida, profissional, talvez, sei lá, financeira, talvez, mas em nível espiritual nem se compara. Então eu creio que um dia eu ainda vou chegar no nível espiritual deles. E assim, no dia que eu chegar no nível espiritual deles, porque eles abriram caminho, muitas coisas. Gente, vocês não têm noção de como vocês vão ver a Edilene, tá? Se um dia Deus permitir eu chegar no nível espiritual dos meus pais, eu creio que vai descer fogo do céu. Porque se eles abriram um caminho pra mim
nisso e em muitas coisas, eu creio que eles abriram um caminho também no mundo espiritual. Óbvio que eu cresci dentro da igreja, fiquei 10 anos fora, mas eu nasci dentro da igreja e eles não tiveram essa oportunidade. Meus pais se converteram com 19 anos. Quando eles se conheceram, começaram a namorar e graças a Deus já tem quase 60 e estão ainda aí na caminhada. Mas eu penso, se eu já nasci, mesmo estando um tempo fora, eu nasci, eles já abriram um caminho pra mim, coisa que eles não tiveram. Quer dizer, o meu pai, assim, meu pai quando era criança, ele ia pra igreja, assim, porque o pai dele também ia pra igreja, mas ele foi convertido mesmo, conheceu o Senhor com 19 anos, que ele entregou a vida dele. Mas durante a adolescência, ele sim ia pra igreja, já foi pra igreja, visitava as igrejas, igual a família de muitos cristãos. Minha mãe não. Minha avó já foi de outras 2 religiões, então minha mãe, até a adolescência dela, ela cresceu em outras religiões mesmo, até a adolescência dela. Então, eu agradeço a Deus porque foi um caminho diferente que Deus me proporcionou, tá me proporcionando ainda a chegar. E se eu chegar ao nível deles de entendimento e intimidade com Deus, vai ser uma benção. Então, é isso, tá? Vou fazer o resumo aqui só para nós finalizarmos. Sônia, tu tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui que eu vou fazer um resumo e eu vou explicar direitinho como é que nós estamos fazendo e como nós vamos fazer amanhã, que fica mais fácil, tá? Deixa aí se tiver alguma dúvida que eu vou beber água. Amém. Já falei que eu não sou de chorar, né? Não gosto de chorar. Mas se a lágrima veio é porque era pra ser. Então, bora lá. Nós estamos lendo Provérbios todos os dias desse mês. Nós vamos ler um versículo de Provérbios. E aí nós vamos fazer em estilo devocional, tá? Vamos marcar primeiro a data. Hoje foi o dia 1º. Foi o dia 1º/6. E aí nós vamos falar. Vamos escrever leitura de Provérbios. Vamos escrever o versículo que mais me marcou. O versículo que mais me marcou. Vamos colocar por que o versículo me marcou. O que eu preciso mudar. Porque ler a palavra e não ter transformação de nada serve. O que eu aprendi. Como eu posso aplicar essa leitura na minha vida, ou no meu dia de hoje. Como eu posso aplicar algo que eu sou grato, ou pelo que eu sou grato. E aí nós vamos finalizar com uma oração. Então, vamos ler todos os dias um versículo de Provérbios e vamos fazer essa estrutura. A leitura do dia, o versículo que mais nos marcou, por que o versículo nos marcou, o que nós precisamos mudar, o que nós aprendemos, como vamos aplicar isso nas nossas vidas, o que nós somos e pelo que nós somos gratos. E vamos finalizar com uma oração, ok? Vamos fazer assim todos os dias. Estou fazendo a leitura basicamente no horário no Brasil, é basicamente 8h30. E aqui, 12h30, porque dá para o pessoal pegar aqui em Portugal durante o almoço. E dá para o pessoal lá de manhã, no Brasil, enquanto estiver na condução, enquanto estiver se arrumando, pegar também. Só que vai estar gravado lá no link do YouTube, que é @Reino de Deus 1. Então, se você quiser ver gravado, caso tenha perdido, vai ficar salvo lá todos os dias. Amém? Vamos fazer, então, a nossa oração. Se vocês quiserem, depois vocês podem fazer a própria oração de vocês. Mas vamos fazer aqui a nossa oração junta em conjunto. Amém? Paizinho, graças nós te damos por essa oportunidade de estarmos lendo a palavra do Senhor, que diz lá no começo, bem lá no começo, em Provérbios, que é um ensinamento
de Salomão, filho do rei Davi, que foi somente a pessoa mais sábia e mais inteligente de toda a humanidade. E no começo diz: provérbios ensinam a sabedoria, a disciplina, dão entendimento das coisas mais profundas, servem para educar, ensinar a prudência, a honestidade, a justiça, a retidão. Eles dão inteligência aos inexperientes, conhecimento e prudência aos jovens. Que os sábios e os inteligentes aprendam estes provérbios. Então eu peço que essas palavras, esses versículos possam gerar transformações nas nossas vidas, que nós possamos crescer em graça, em sabedoria, em entendimento e principalmente em revelação da palavra do Senhor. O que nós precisamos mudar? O que nós vamos mudar? Como nós podemos aplicar? Como nós podemos fazer isso durante as nossas vidas? Durante esses 31 dias nós estaremos aqui aprendendo do Senhor, lendo do Senhor, conhecendo do Senhor, absorvendo do Senhor mais conhecimento. Pai, nós descobrimos e sabemos que o Senhor é a sabedoria, o Senhor é a sabedoria. E o princípio e o temor do Senhor é tudo que nós precisamos ter nas nossas vidas para nós levarmos uma vida próspera no Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Então eu peço que o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, o espírito de conhecimento, o espírito de discernimento de espíritos ande conosco durante esses 31 dias, para nós termos mais revelações do Senhor, para nós crescermos em graça, em sabedoria. Eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui, cada pessoa que vai acompanhar depois durante a live. Eu peço que os anjos do Senhor estejam conosco, guardando as nossas vidas, nos protegendo agora, nos deixando invisíveis no mundo espiritual, para que nós não possamos ser atacados pelos inimigos. Que o Senhor venha nos cobrir, Pai, nos cobrir com o seu sangue, nos revestir, nos proteger e nos deixar invisíveis. Peço a proteção do Senhor, dos anjos guardiões do Senhor, que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito do Senhor venha nos trazer durante esse dia revelações do que nós precisamos aplicar nas nossas vidas, o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos transformar. Que durante esses 31 dias nós possamos ter nossas vidas transformadas pela revelação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 1h24 e agora? E não 12h34. Não, mas eu comecei, era 12h30. Eu comecei a palavra, a leitura era 12h40. Só que como eu comecei estruturando, demorou mais um pouquinho. Amanhã vai ser mais rápido. Porque eu vou estar com a Bíblia aqui e o caderno aqui. Ok. É isso. Pois, tá um pouquinho. Se calhar, eu vou ver. Se calhar eu faço por volta de 1h da tarde. Não sei, eu vou ver direitinho. Vou ver aqui também. Porque pra mim, dependendo... às vezes eu pego um pouquinho mais cedo, às vezes eu pego um pouquinho mais tarde, se eu conseguir fazer minhas coisas. Mas por volta desse horário eu vou estar aqui, tá? E eu aviso sempre lá no WhatsApp ou aviso aqui no Instagram também, ok? É isso. Tem qualquer coisa pra falar, pra compartilhar. Lembrando que eu vou deixar salvo pra depois o pessoal ver. Então, amém. É isso. Já oramos. Beijo. Até amanhã, se assim Deus permitir. Amém, gente. Beijinho. Até amanhã. Fiquem com Deus.